Gênesis capítulo 35. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Versículo 9. A renovação da aliança divina com Jacó possui muitas semelhanças com a renovação da aliança feita com Abraão, seu avô. Compare com Gênesis capítulo 17, versículos 1 ao 7 e versículo 22. Como foi com Abraão, o Senhor o abençoou, lhe chamou por outro nome, se apresentou como o Deus Todo-Poderoso, confirmou a sua promessa e se retirou dele, elevando-se. Mas antes desta aparição do Senhor, ele o orientou a subir a Betel e habitar ali, erguendo um altar no lugar onde pela primeira vez Deus lhe apareceu em sonho. Gênesis capítulo 28, versículo 13. Os preparativos para a viagem incluíram algumas reformas no meio do povo, lançar fora os deuses estranhos, se purificar e mudar as vestes. Qualquer influência pagã precisava ser abandonada, e o fato de isso incluir retirar as argolas que lhes pendiam das orelhas deixa bem claro a origem do uso de joias. Tudo o que remetia à antiga vida na Mesopotâmia foi enterrado e deixado para trás. O resultado daquele ato de purificação foi a aprovação divina através do terror de Deus sobre as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Deus dissipou do coração de Jacó o temor pela vingança dos cananeus devido ao ocorrido em Siquém. Apesar disso, essa viagem também lhe rendeu tristes episódios, como a morte de Débora, a ama de Rebeca, a morte de sua amada Raquel e a traição de seu primogênito Ruben, que se deitou com Bila, sua concubina. O desejo do Senhor é o de nos abençoar e renovar conosco a sua aliança. Está escrito: "E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa." Gálatas capítulo 3, versículo 29. Por meio de Cristo, somos libertos do pecado e purificados de toda injustiça, tendo nossas vestes mudadas. Zacarias capítulo 3, versículo 4. E diariamente lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Mas essa reforma e santificação só acontece quando abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. Não adianta reforma sem reavivamento, como não existe reavivamento genuíno sem que haja a devida reforma. De uns anos para cá, tem havido um grande apelo por reavivamento e reforma no meio do povo de Deus. O Espírito Santo tem levantado homens e mulheres, dando o sonido certo da trombeta. Mas, infelizmente, muitos também têm se levantado com um zelo exagerado que consideram como sendo santo, ou com um conformismo que gera letargia. Cuidado, amados, muito cuidado, pois nessa guerra entre legalistas e liberais, Satanás exulta em sua obra de desvirtuar o povo de Deus da verdade presente e da missão de pregar o Evangelho eterno. Você deseja realmente conhecer o Senhor e sua vontade? Deseja experimentar o verdadeiro reavivamento e reforma? O método é simples, meus irmãos: estudo das Escrituras e uma vida de oração. Se você perseverar todos os dias nesse método infalível, o Espírito Santo vai realizar a sua boa obra em você, por você e através de você. Não existe reforma aprovada pelo céu sem que haja uma mudança na sede de nossos pensamentos. Jesus mesmo apontou diversas vezes para o nosso interior como o primeiro lugar que precisa ser purificado. Deixo aqui alguns exemplos para que você leia e medite. Em Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 22 e 27 ao 28. Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Mateus capítulo 23, versículo 26.
Marcos capítulo 7, versículo 6 e Lucas capítulo 6, versículo 45. Se permitirmos que o Espírito do Senhor tenha liberdade de nos santificar, certamente o exterior será uma revelação do que acontece no interior. Isso, amados, não acontece da noite para o dia, mas é um processo diário e constante de toda uma vida. E nessa jornada, por vezes sofremos tristes episódios. Se, porém, confiarmos no Senhor, Ele nos acompanhará no caminho por onde andarmos. Que, semelhante a Jacó, possamos seguir em frente, confiando nos planos de Deus e permitindo que o Espírito Santo nos torne cristãos temperantes, que não pendem nem para a direita nem para a esquerda. Olhemos para Cristo, amados. Ele é o nosso perfeito modelo de temperança e de genuíno reavivamento. Oremos, amados. Pai misericordioso, nós te agradecemos por tua paciência para esperar por cada um de nós. Se por algum motivo nos desviamos da tua vontade, clamamos que o teu Espírito nos coloque novamente no caminho certo. E o caminho é Cristo. Fixa os nossos olhos nele, Senhor, para que a nossa vida revele a vida temperante de nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, reavivados pelo Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.